Ele não fala, mas sente. Lá dentro, em algum lugar entre o silêncio e a vergonha, algo vai se apagando. Não é só sobre sexo. Nunca foi só sobre sexo. É sobre vida. Sobre sentir-se vivo, desejado, útil, presente. É sobre acordar e ainda ter fogo no peito, pulsação no olhar, vontade de ir e de voltar, com aquela faísca no corpo que diz: eu ainda estou aqui. Mas essa faísca vem sumindo e quase ninguém percebe, nem ele. Vai sumindo devagar, quase imperceptível, como quem não quer incomodar. Meu nome é Doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. E este vídeo não é sobre fórmulas mágicas, não é sobre pílulas milagrosas, é sobre consciência, é sobre lembrar o que o seu corpo já sabia, lembrar que você não perdeu nada. O que você chama de perda talvez seja só esquecimento. O que você chama de fim talvez seja só pausa. Hoje nós vamos juntos descobrir um hábito. Um único hábito, simples, esquecido por muitos, mas poderoso o suficiente para religar conexões profundas entre o cérebro, o coração e o corpo. Um hábito que desperta, que limpa a névoa, que pode com constância e respeito reacender em você a potência masculina, naturalmente. Sem pressa, sem cobrança, mas com verdade. Fica comigo. Esse vídeo não é sobre sexo, é sobre voltar para casa. A casa onde mora o seu desejo de viver. A verdade, no entanto, é outra. A verdade é que existe um ritmo interno, um código masculino, uma energia silenciosa que pulsa dentro do corpo de todo homem. E ela não desaparece com a idade. Ela só adormece quando não é mais chamada, quando não é mais alimentada. Quando os hábitos do dia a dia, muitas vezes automáticos, começam a desativar os circuitos do desejo, da vitalidade, da potência. O que parece envelhecimento, muitas vezes, é só desconexão. Não estamos falando só de hormônios. Não estamos falando só de testosterona, estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando de presença, de movimento, de intenção, de pequenas escolhas diárias que silenciosamente ou apagam ou reacendem a chama da virilidade. É sutil, tão sutil que a maioria dos homens nem nota. A virilidade não desaparece de uma vez. Ela vai escorrendo pelos dias, pelos hábitos, pelas escolhas que parecem inofensivas, mas que ao longo do tempo enfraquecem o que há de mais vital. Não é só o sedentarismo do corpo, é o sedentarismo da alma, o comodismo emocional, a falta de provocação interna, o hábito de sobreviver em vez de viver. O homem que já não se move, que já não se provoca, que já não se desafia, envia um recado silencioso ao seu corpo: acabou. O corpo escuta isso, ele ouve esse comando e começa a desacelerar, a reduzir a produção hormonal, a poupar energia, porque entende que não é mais necessário manter a potência se não há mais movimento, se não há mais intenção, se não há mais presença. A testosterona, que já diminui naturalmente com a idade, passa a cair mais rápido quando o corpo interpreta que o ciclo da virilidade se encerrou. Isso acontece mesmo que o homem não diga nada, mesmo que ele continue trabalhando, cuidando, fazendo, porque não é sobre produtividade, é sobre pulsação interna, sobre instinto desperto, sobre vibração ativa no corpo. Mas o maior erro não está apenas em parar de se mover, está em não perceber o que está acontecendo, está em normalizar essa secagem lenta do desejo, como se fosse inevitável. Está em aceitar esse estado morno, sem se dar conta de que há, sim, algo que pode ser feito. Que a potência não morre, ela adormece. E que certos hábitos modernos, como ficar horas parado, preso a telas, engolindo a própria vontade, estão nos afastando da essência mais primitiva, mais forte, mais viva da masculinidade. É sutil, tão sutil que a maioria dos homens nem nota. A virilidade não desaparece de uma vez. Ela vai escorrendo pelos dias, pelos hábitos, pelas escolhas que parecem inofensivas, mas que ao longo do tempo enfraquecem o que há de mais vital. Não é só o sedentarismo do corpo, é o sedentarismo da alma, o comodismo emocional, a falta de provocação interna, o hábito de sobreviver em vez de viver. E o homem que já não se move, que já não se provoca, que já não se desafia, envia um recado silencioso ao seu corpo: acabou. O corpo escuta isso. Ele ouve esse comando e começa a desacelerar, reduzir a produção hormonal, a poupar energia, porque entende que não é mais necessário manter a potência se não há mais movimento, se não há mais intenção, se não há mais presença. A testosterona, que já diminui naturalmente com a idade, passa a cair mais rápido quando o corpo interpreta que o ciclo da virilidade se encerrou. Isso acontece mesmo que o homem não diga nada. Mesmo que ele continue trabalhando, cuidando, fazendo, porque não é sobre produtividade, é sobre pulsação interna, sobre instinto desperto,
sobre vibração ativa no corpo. Mas o maior erro não está apenas em parar de se mover, está em não perceber o que está acontecendo, está em normalizar essa secagem lenta do desejo, como se fosse inevitável. Está em aceitar esse estado morno, sem se dar conta de que há sim algo que pode ser feito, que a potência não morre, ela adormece. E que certos hábitos modernos, como ficar horas parado, preso a telas, engolindo a própria vontade, estão nos afastando da essência mais primitiva, mais forte, mais viva da masculinidade. Amanhã é um portal sutil, um convite silencioso para reencontrar o homem que ainda pulsa por dentro do seu corpo. Antes mesmo das primeiras palavras, antes do café, existe um instante que pode definir o tom do seu dia. Um instante que fala direto ao seu sistema nervoso, que diz: você está vivo, você é potência. É nesse momento, com poucos minutos e um gesto simples, que o corpo se desperta de dentro para fora. A técnica começa com um toque suave, quase reverente, em partes do seu corpo que costumam ficar esquecidas ou tensas. Não é apenas uma movimentação mecânica, é um despertar consciente. Os dedos que percorrem os músculos, os braços que se esticam como se quisessem alcançar o dia inteiro, a respiração que não corre, mas se expande, profunda, lenta, intencional. Cada gesto envia sinais ao cérebro, que começam a acender circuitos de vitalidade que estavam adormecidos. A respiração aqui é fundamental, porque ela é a ponte entre o corpo e a mente. Inspirar profundamente, sentir o ar preenchendo os pulmões, o peito se abrindo, o dia entrando junto. Expirar, deixando ir a rigidez, a dúvida, o peso do silêncio que o acompanha há tanto tempo. Esse vai e vem se torna uma dança sutil, onde o corpo aprende a se mover de novo no ritmo da vida, com presença, com desejo. Homens que passaram por treinamentos militares ou atletas veteranos sabem bem disso. Eles carregam na rotina diária esses minutos de despertar que mantêm a chama acesa, mesmo quando o corpo não é mais o mesmo de décadas atrás. Não é uma fórmula mágica. É uma reverência simples ao seu próprio corpo, uma conexão que diz: eu ainda sou capaz, eu ainda tenho força. E a potência nesse sentido não está apenas na ereção ou no desempenho, está na disposição para se mover, para sentir, para estar presente consigo mesmo. Porque quando você começa o dia assim, com esse pequeno ritual de presença e ativação, está mandando um comando claro para o seu corpo. Hoje eu escolho ser inteiro, hoje eu escolho a vida. E essa escolha, feita todos os dias, é o primeiro passo para reacender o fogo que parecia apagado. A testosterona é muito mais do que um número em exames de sangue. Ela é a força silenciosa que mexe com seu corpo, com sua mente, com seu desejo, a energia que mantém seu motor masculino funcionando. Mas a verdade que poucos contam é que esse hormônio não vive isolado, não nasce do nada. Não é só fabricado pelos testículos. Ele depende do que você faz, sente e vive todos os dias. Uma das chaves está na qualidade do sono. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Durante o sono profundo, seu corpo se regenera, seu cérebro libera o hormônio do crescimento e a testosterona se equilibra. Quando o sono falha, a produção hormonal cai. Por isso, cultivar uma rotina noturna que respeite seu ritmo natural, evitando luzes fortes e telas antes de dormir, pode ser o primeiro passo para reacender essa chama interna. O segundo passo está na alimentação. Não é uma questão de dietas radicais, mas de escolher o combustível certo para seu corpo. Alimentos ricos em zinco, como ostras, castanhas e sementes, são como pequenos soldados que ajudam seu corpo a manter a produção hormonal. Vitamina D, que você pode obter com o sol da manhã ou suplementos, também é um aliado poderoso. Afinal, ela age como um regulador que ativa as enzimas responsáveis pela testosterona. O terceiro é o movimento. Mas não qualquer movimento. Movimentos que realmente ativam seu corpo e cérebro juntos. Exercícios que exigem força, como treinos com peso, ou até mesmo exercícios de resistência moderada, enviam uma mensagem clara para seu corpo. Aqui ainda há potência, aqui ainda há vida pulsando. Esses movimentos estimulam a liberação do hormônio, ativando não só os músculos, mas também a mente. Respirar com consciência é outra técnica esquecida. Parece simples, quase básico demais para acreditar. Mas a respiração profunda e lenta ativa o sistema nervoso parasimpático, diminui o estresse e ajuda o corpo a voltar ao equilíbrio. O cortisol, o hormônio do estresse, quando alto demais, mata a produção de testosterona. Respirar, então, é um gesto poderoso de autocontrole e renovação. Por fim, o toque e a conexão emocional não devem ser subestimados.
Sentir-se desejado, amado, conectado com alguém de verdade, libera oxitocina e dopamina, que por sua vez alimentam o desejo e o prazer. O cérebro responde a esses estímulos com a ativação do eixo hormonal, promovendo a saúde da testosterona de dentro para fora. Tudo isso é um convite para você olhar para o seu corpo não como um adversário que falha, mas como um companheiro que precisa ser ouvido, respeitado e nutrido com práticas simples, mas poderosas. Não existe fórmula mágica, mas existe o poder da rotina, da atenção e do cuidado. Você ainda pode reacender essa força porque ela nunca se foi. Ela só espera a sua decisão de despertar. Muitos homens, ao perceberem a queda do desejo, da ereção, da energia, correm atrás de uma solução rápida. E a promessa da reposição de testosterona parece, à primeira vista, uma saída lógica. Afinal, se a virilidade está em baixa, basta aumentar o hormônio masculino e tudo voltará ao normal, certo? Mas a verdade é mais complexa e mais humana. Porque a potência não nasce apenas da química, mas da história que o corpo está contando. E se essa história estiver apagada, nenhum hormônio sozinho consegue reacendê-la. Há homens que tomam testosterona e continuam sem desejo, continuam sem ereção espontânea, continuam se sentindo desconectados, apáticos, vazios. Por quê? Porque o desejo não começa nos testículos, ele começa no cérebro. É ali que mora a dopamina, o hormônio da motivação, da busca, do prazer antecipado. Sem dopamina não há tesão. E sem estímulo emocional, sem sinal de que há vida lá fora, a dopamina não se move. E o corpo não responde. A ciência já mostrou, quando um homem está emocionalmente adormecido, sem propósito, sem desafio, sem movimento, seu corpo entra no modo silencioso de sobrevivência. Ele não investe mais energia em prazer, nem em sexualidade. Ele economiza. Ele se fecha, como um animal que sente que não há mais caça, nem trilha, nem horizonte. O corpo interpreta o silêncio emocional como um sinal de que a sexualidade não é mais necessária e começa a desligar, aos poucos, as rotas da excitação. Nesses casos, aplicar testosterona pode até mascarar os sintomas por um tempo, mas não resolve a causa. Em alguns casos, pode até piorar, porque o homem começa a sentir a frustração de ter hormônio, mas não ter resposta, ter química, mas não ter vontade. E isso aprofunda o sentimento de fracasso, aumenta a dúvida, amplifica o silêncio. A potência masculina não é apenas hormonal, ela é narrativa. Ela depende do que você vive, do que você sente, do quanto você ainda se percebe como homem presente, desejante. É por isso que o hábito de caminhar, de respirar, de ativar o corpo com intenção, funciona, porque ele diz ao cérebro, ainda há caminho. E esse simples sinal é o que falta para que a dopamina comece a subir e com ela a testosterona natural, aquela que nasce do movimento, da presença, da vida vivida de dentro para fora. Testosterona sem alma é só número. Mas quando o corpo e a mente se reencontram, a química se torna consequência. Não milagre, não truque, apenas resposta. Porque o desejo é uma conversa e o corpo precisa escutar que ainda existe motivo para responder. Existe um ponto em que o homem para de tentar, não por falta de vontade, mas por excesso de frustração. Ele tentou entender o que estava acontecendo com seu corpo. Tentou disfarçar, tentou ignorar, tentou remédio, tentou silêncio. E aos poucos foi se retirando da própria pele. Não se olha mais no espelho com o mesmo orgulho. Não sente mais aquele impulso espontâneo que o fazia se perceber vivo. O que sobra é uma sensação vaga de perda, mas tão profunda que já parece parte do que ele é. A falta de potência não é apenas um sintoma físico, é uma rachadura no sentido de si mesmo. Porque para o homem, potência não é só sexo. É força, presença, capacidade de provocar, de tocar, de ser notado. Quando isso começa a sumir, o homem se cala, e esse silêncio é traiçoeiro. Ele parece proteção, mas é prisão. É nele que a apatia cresce, que o desejo esfria, que o corpo desacelera, e o ciclo se completa. Menos desejo, menos tentativa, menos resposta. E menos resposta, mais afastamento, mais silêncio. Esse círculo é perverso, porque acontece devagar. E o homem maduro, que cresceu aprendendo a aguentar calado, não percebe que está sendo vencido aos poucos. Acorda com menos ânimo, evita o toque, não inicia mais o flerte. E nem entende direito por que parou. O corpo começa a esquecer como se excita, como se move, como deseja. O cérebro, sem estímulo, desliga conexões que antes estavam sempre ativas. E o homem se acostuma com esse modo econômico de existência, quase invisível, quase neutro. Mas o que muitos não percebem é que esse ciclo não precisa de grandes revoluções para ser rompido.
Às vezes basta um gesto, um pequeno hábito que manda outro tipo de sinal, que diz ao corpo: ainda vale a pena. Caminhar com atenção, respirar de verdade, se alongar com presença, não são ações mágicas, são mensagens, são códigos que o corpo entende como retomada. E esse entendimento é suficiente para reativar, pouco a pouco, o desejo de estar inteiro outra vez. Romper esse círculo não é sobre voltar a ser o homem de 20 anos. É sobre parar de aceitar a ausência como normal. É sobre lembrar que o corpo ainda pode aprender, que o cérebro ainda pode despertar, que existe um lugar entre a culpa e o silêncio onde mora a reconexão. E que esse lugar começa a ser acessado quando o homem decide, com coragem silenciosa, quebrar o padrão de desistência e reacender, mesmo que devagar, o chamado da sua própria vitalidade. Enquanto o homem vive esse silêncio interior, há outra presença ao seu lado que também sofre, só que de um jeito diferente, invisível, quase sutil. Sua parceira percebe. Ela sente a ausência dessa energia masculina que antes preenchia o espaço do relacionamento, que dizia algo sem precisar de palavras. Ela vê os olhos que evitam o encontro, o corpo que se recolhe, a voz que perdeu a firmeza. Mas quase nunca fala, não porque não queira, mas porque teme magoar, porque teme que o silêncio se transforme em guerra. Quando o homem se apaga, o relacionamento não explode, ele simplesmente esfria. O calor se esvai sem aviso, e o vínculo íntimo perde a força que sustentava o toque, o olhar, a troca. A ausência da energia masculina é um buraco no meio da cumplicidade, uma distância que cresce sem barulho. E mesmo que não haja traição, a desconexão emocional pode ser tão dolorosa quanto. Ela vive esse vazio, mas não sabe como preencher, e muito menos como falar sobre isso sem criar culpa ou vergonha. O que poucos homens sabem é que esse mesmo hábito simples, esse movimento que reacende o corpo e o cérebro, pode também reacender a presença no relacionamento. Porque quando ele volta a se sentir inteiro, forte e desejante, sua postura muda. O olhar ganha firmeza e ternura ao mesmo tempo. O toque se torna mais presente, mais consciente. A voz recupera o tom que diz: eu estou aqui, eu sou você. A potência masculina não é só um ato físico, é um estado de presença. É o jeito de ocupar o espaço sem invadir, de ser intenso sem sufocar, de se mostrar vulnerável sem fraqueza. E quando o homem volta a esse estado, o relacionamento não só se salva, ele se transforma. A intimidade cresce, o desejo se renova e o respeito mútuo floresce. Porque o que estava escondido no silêncio, quando revelado no movimento, pode ser o elo que une, que sustenta, que faz o amor acontecer de verdade. Aos 68 anos, ele se sentia invisível para o próprio corpo. Achava que aquela perda progressiva de potência, aquelas ereções que deixaram de acontecer sem aviso, eram sinais de que seu tempo tinha acabado. Que talvez fosse o preço que se paga por tantos anos vividos, por tanta luta silenciosa contra o desgaste natural. Acordar e não se reconhecer no reflexo era uma ferida silenciosa, uma vergonha que ele carregava sozinho, sem contar para ninguém. Mas a virada veio no momento em que ele percebeu que não era apenas uma questão de remédios, de dietas mirabolantes ou de soluções rápidas e temporárias. Era a forma como ele começava o dia, ou melhor, como não começava. Ele se dava por vencido antes mesmo de começar a mover o corpo, antes mesmo de mandar um sinal para o cérebro que dissesse: ainda estamos aqui, ainda queremos. O ajuste foi simples e poderoso. Dedicou 2 minutos todas as manhãs para um ritual de toque, respiração e movimento consciente. Não foi uma mudança de vida da noite para o dia, mas a consistência deu a ele o que parecia perdido, a conexão com seu próprio corpo e desejo. Aos poucos, ele começou a perceber os sinais que tinham ficado adormecidos, como se o corpo estivesse sendo reprogramado, reconhecendo o ritmo que o havia esquecido. Hoje, ele não se prende a comparações com o passado. Não busca voltar a ser o homem de 20 anos atrás. Ele celebra a potência do presente, a força que vem da consciência, do respeito ao próprio tempo e da decisão de se cuidar de verdade. E mais importante, ele recuperou a autoconfiança que pensava estar perdida para sempre. Essa história não é um conto de milagres, mas uma prova viva de que o corpo responde quando a mente e o coração decidem se reconectar. E que, às vezes, um simples hábito, um pequeno gesto diário, pode ser a chave para resgatar uma potência que estava apenas dormindo. A potência masculina não se perde de uma hora para outra. Ela é desligada aos poucos, como uma chama que vai perdendo força diante do vento frio da rotina, da vergonha, do silêncio.
O que você perdeu não foi a força em si, mas o ritmo interno que dava vida ao seu corpo, que acendia sentidos e despertava sua vontade. Esse ritmo é como um tambor que pulsa no fundo da sua essência. Quando ele para, tudo parece desacelerar, parecer menos intenso, menos real. A boa notícia é que esse tambor pode voltar a tocar. Ele pode ser religado, reativado com consistência e intenção, começando por um único hábito simples, que se repete dia após dia, até virar parte da sua natureza. Não é uma volta ao passado, não é tentar ser o jovem que você foi, mas sim despertar o homem inteiro que ainda está vivo aí dentro, com toda a sua experiência, dignidade e potência. Esse é um convite para você olhar para si mesmo com a mesma compaixão que eu tenho aqui agora, para escutar seu corpo, para dar a ele o tempo e o espaço que merece. Experimente esse hábito pelos próximos 7 dias. Preste atenção no que muda, no seu corpo, no seu humor, no seu desejo. Permita-se sentir essa transformação, porque ela está esperando para acontecer, silenciosa, paciente, pronta para reacender a chama que nunca se apagou de verdade.